Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia mais uma vez. Nós estamos nesse ano trabalhando, ou melhor, lendo, acompanhando o Evangelho de Lucas. Hoje, nós acabamos de ouvir que Jesus foi convidado por um fariseu para um jantar. E aí eu quero retomar um pedacinho aqui do Evangelho, porque 3 palavras são bem parecidas. Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. Entrou. Jesus foi à casa daquele homem. Entrou na casa daquele homem, certo? Depois, Jesus vai falar mais algumas coisas, e aí ele usa 2 vezes a palavra interior. Jesus entrou. Entrar é dentro, né? No interior. E depois ele fala de interior, ou seja, é lá dentro que precisa mudar. Jesus entrou na casa daquele homem para tentar mudar o interior daquele homem. Mas ele, pelo contrário, ao invés de acolher Jesus como o Senhor, como Deus que entrou em sua casa, ele já começou a criticar. Ficou logo olhando. Olha, ele nem lavou a mão. Olha isso, nem se purificou. Mas quem é ele para falar de Jesus, não é? Jesus é o Senhor, Deus. Deus estava entrando na casa dele, no entanto, ele não sabia quem era aquele que estava entrando em sua casa. Jesus adentrou o seu interior. Eu gosto dessas palavras porque é uma palavra, mas é um gesto. Se o São Lucas, se o evangelista colocou essa palavra aqui, é porque ele quer dizer para a gente alguma coisa. E ele está falando, ele entrou naquela casa, ele entrou na nossa vida e fez uma mudança, certo? Senão não estaríamos aqui. E é isso que Jesus faz na vida de tantas pessoas. Quando ele entrou na casa de Mateus, quando ele entrou na casa de Zaqueu, quando ele entrou na casa de Pedro, ele foi modificando as casas onde ele entrava. Ele entrou na casa daquela criança que estava morta e ali ressuscitou aquela criança. Todo lugar que Jesus entra e é bem recebido, ele modifica, ele transforma, ele ressuscita, ele cura. Mas é preciso estar com o coração aberto. Reconhecer quem é aquele que está entrando. É tanto que, quando Jesus, eu volto para esse evangelho, quando Jesus está chegando perto da casa, que está todo mundo chorando, e Jesus fala, calma, tenha fé. Fala isso para o parente.
E ali vai até onde a criança está e fala, já morreu, não, está dormindo. E ali ele ressuscita aquela menina. A fé. É preciso ter fé em quem a gente acolhe em nosso coração, que se chama Jesus. Aquele fariseu não teve a fé. Ele não sabia plenamente quem era Jesus, não tinha fé, estava mais olhando os gestos exteriores do que o gesto interior, ou olhar para a profundidade de quem era aquele que ele convidou. E quantas vezes nós estamos assim, olhando para o outro, sem olhar primeiro para nós. A gente às vezes vai à missa, né? Desculpa, o padre vai abrir um parêntese bem grande. Aí nós já temos anos na igreja, mas tem aquela jovenzinha, aquele jovenzinho que está indo pela primeira vez. E às vezes aquele jovenzinho, aquela jovenzinha, ainda não sabe como se comportar na igreja. Mas vai chegar uma hora que ela vai parar e vai olhar e falar, nossa, está todo mundo de calça, eu estou de short. Está todo mundo de camisa comportada, eu estou com camiseta regata. Mas ela vai por si, ou ele, vai também se comportar como os outros. Só que tem aqueles que ficam ali na porta da igreja, né? Parece até que Deus mandou ele para ficar ali como um pitbull. A pessoa passa, olha a roupa que essa menina está usando, olha a roupa que esse jovem está usando. Deixa o coitado, deixa a coitada, porque eles ainda estão no processo. E na hora certa, eles vão se vestir como deve ser vestido. Eles vão chegar à Santa Missa e entender que a missa não é uma praça, não é um lugar de encontro. Aliás, é um lugar de encontro, mas não com um namorado, com a namorada. É um encontro com Deus. E Jesus tem paciência, como Jesus teve paciência com a gente. Não estou falando que as pessoas têm que ir de qualquer jeito para a igreja. Mas às vezes a gente tem que ter paciência, porque a gente não sabe que aquela pessoa ainda está no processo. Às vezes é a primeira vez que ela entrou na igreja. E a gente já está julgando que se a gente fosse super-homem, a gente soltava aquele raio, né? Aquele raio que o super-homem tem de queimar tudo. E a gente não sabe, às vezes a gente perde o irmão, porque a gente não percebe, não sabe que ele ainda está no processo. E aí a gente fica preocupado com o exterior e não se preocupa com o interior. Tem gente realmente que está ali na igreja, mas descabeçado. Que a gente tem que rezar, não criticar. Mas eu digo desses, que às vezes está indo pela primeira vez, e que você está ali, às vezes a mãe, o pai está na casa, menino, vai lá na igreja, menino, vai lá na igreja. Quando o menino vai na igreja, o bendito, a bendita que está lá na igreja, só falta pegar a vassoura e colocar o coitado para correr. Isso é preocupante, não é? Que às vezes a gente não vê a luta do pai e da mãe para tentar levar aquele bendito, aquela bendita para a igreja. E às vezes a gente, ao invés de ajudar, põe a pessoa para correr. Voltando, fechando parêntese. Nosso olhar tem que ser um olhar no coração. Aquele fariseu, repito, convidou Jesus. Jesus entrou, pôs-se à mesa. Olha a intimidade. Jesus estava na mesa com eles. A gente não convida qualquer pessoa para ir à nossa casa e sentar à mesa com a gente, não é? Se é uma pessoa desconhecida, a gente às vezes pega lá, a pessoa pede uma comida, você coloca num prato, pega uma coisa, faz um pãozinho, sei lá o que for, dá para a pessoa ali na porta de casa mesmo, não é? E hoje então, que nós vivemos num tempo bem difícil de violência. Mas aqui, aquele homem convidou Jesus, Jesus entrou. Guarda essa palavra, Jesus entrou na casa dele, sentou-se à mesa, um lugar de intimidade,
mas o coração daquele fariseu, e aí eu digo até mais, porque Jesus não fala só para ele não, Jesus fala para todos os outros que estavam ali, porque Jesus diz, vós fariseus, vós, ele não fala só para um, vós fariseus, limpai o corpo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está sentado na mesa, não é? Era para ele estar comendo na paz, tranquilo, sorridente. Mas provavelmente Jesus falou, agora eu preciso colocar eles no lugar. E aí começa a falar essas palavras que não é palavras fraquinhas, são palavras fortes. E eu fico pensando, imaginando, né? Jesus foi convidado para ir numa casa, e Jesus vai lá e, desculpa a palavra, né? Quebra o pau. Quando a gente vai na casa da pessoa, a gente tem um respeito humano, não é? Ai, meu Deus, não, devo ficar quieto, porque eu fui convidado por ele, eu fui convidado por ela. Mas para Jesus não tem respeito humano. Na hora de falar e colocar na linha, ele não quer saber onde ele está. Se ele está na casa, se está fora. Ele coloca tudo nos pingos, nos is, como diz o ditado. O fariseu deve ter ficado sem graça, né? Convido na minha casa, olha o que ele está fazendo. Mas Jesus queria a mudança, a transformação. E às vezes ele precisa ajeitar o nosso coração. E ajeitar o coração não é com carinho, não. Às vezes precisa pegar o negócio com firmeza, joga isso fora, coloca para lá. E é isso que ele está fazendo com aquele fariseu. Ele entrou na casa dele, sentou à mesa e agora está arrumando as coisas. Para todos nós. Que nesse dia, Jesus nos ensine, nos transforme. Que esse entrar na nossa vida nesse dia, daqui a pouquinho nós vamos receber a Eucaristia, já estamos recebendo a palavra de Deus em nosso coração, que seja Jesus transformando o nosso interior, que seja Jesus colocando as coisas no lugar, para que a gente não viva do jeito que a gente quer, mas do jeito que deve ser. Aquele, repito, era mais fácil olhar, julgar, do que viver. E Jesus quer que a gente viva. Transforme o nosso coração, o nosso interior, para que as coisas do mundo não adentrem o nosso coração, como Jesus diz aqui. Roubos e maldades. Que o nosso coração esteja longe disso, de roubos e maldades. Se ele sentou à mesa, ele queria que o coração de todos aqueles fariseus fosse um coração bom, sem maldade, sem roubo, sem engano. Mas ele que sacudiu, e está sacudindo a nós hoje também. Agora, desculpa o padre falar, é a nossa resposta a Jesus. Certo? Que assim seja nesse dia que possamos dar essa resposta ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.